está em choque com a destruição do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Mas para nós, cariocas, essa perda é muito mais dolorosa. Afinal, cada um de nós guarda uma lembrança vivida ali, na Quinta, no Zoológico e no Palácio. Para homenagear essa instituição tão valiosa para a ciência e a cultura, nós da Multirio nos mobilizamos para reunir alguns programas que falam do Museu Nacional. O primeiro é o Rio Offline, exibido em 1999. O programa destaca o papel imprescindível da pesquisa científica e do ensino desenvolvidos na instituição. Situado no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista faz parte do Museu Nacional, que foi o primeiro do Brasil destinado ao estudo de ciências naturais. Residência da família imperial, a casa passou por várias reformas. Em 1910, chegou à forma que tem hoje. Já o museu foi criado em 6 de junho de 1818 por Dom João VI, com o nome de Museu Real. Com a proclamação da República em 1889, o museu foi transferido para o palácio em que a família real morava, expulsando a nobreza da bela residência. A exposição permanente, com cerca de 9.000 peças, está dividida nas áreas de antropologia, paleontologia, biodiversidade, geologia e zoologia. A grande baleia, com 17 metros de comprimento, é um dos destaques da exposição. Os esqueletos dos ursos polares também chamam a atenção. Eles têm mais de 200 anos. Uma das raridades encontradas no museu são as cabeças mumificadas dos índios da Nova Zelândia. Para o povo indígena, essas cabeças são sagradas. A cultura brasileira também está representada nestas antigas embarcações feitas na região norte do país. A renda que ainda existe no Nordeste mostra o nosso artesanato. Estas tangas em cerâmica foram feitas pelos índios da ilha de Marajó e guardam certos mistérios. Elas só podiam ser usadas em rituais sagrados. Aos imperadores Pedro I e Pedro II deve-se o significativo acervo de peças do Egito. As múmias são uma curiosidade à parte da exposição e atraem muitos visitantes para o museu. A Sala do Trono de Dom Pedro II é de grande importância histórica, toda decorada em estilo renascentista. O teto foi pintado em óleo com douramento em folhas de ouro. As alegorias representam os continentes. Na Sala dos Embaixadores, as pinturas no teto caracterizam as províncias colonizadas pelos portugueses. As exposições temporárias são feitas nestes salões do Palácio. Sempre com temas variados, elas são organizadas com o objetivo de criar uma maior interação do público com o próprio museu. Além das exposições, são desenvolvidas no Museu Nacional atividades de pesquisa científica ligadas à história natural e à antropologia. Pesquisadores do mundo inteiro fazem valiosas doações para o acervo do museu. Hoje ele guarda cerca de 4 milhões de peças. Além de sua singular importância para a história do Brasil, o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista está localizado numa área privilegiada. A natureza aqui é uma peça viva do Museu Nacional. O Museu Nacional também foi tema do programa Rio a Cidade, exibido em 2007. O acervo de 20 milhões de peças representava uma importante reserva histórica, cultural e científica do país. O museu está localizado, talvez, no prédio historicamente mais importante do país. Esse prédio foi moradia da família real portuguesa, quando veio ao Brasil, e depois da família imperial brasileira, durante todo o seu tempo de existência. E também esse prédio tem importância na República, porque aqui foi realizada a primeira Assembleia Nacional Constituinte. O Museu Nacional, como instituição, tem também sua importância em função de ter sido a primeira grande instituição de pesquisa do país. Foi fundado por Dom João VI em 1818, com o objetivo de difundir a cultura, a educação no país, no Brasil, então colônia, e de lá para cá vem exercendo essa função até os dias de hoje.
O museu tem aproximadamente 80 pesquisadores, professores e uma equipe de alunos de iniciação científica, científica júnior e pós-graduandos, que dá em torno de umas 500 pessoas. Com aproximadamente 3 décadas de atuação das pós-graduações do Museu Nacional, já se colocou no mercado do Brasil mais de 1.000 doutores e mestres, nas mais variadas ciências. O herbário do museu é o maior da América Latina. Tem cerca de 500 mil amostras descobertas em território brasileiro e no mundo afora. 23 dessas espécies foram identificadas e catalogadas por Dom Pedro II, ele próprio um grande admirador e estudioso das ciências. O museu tem a maior coleção de dinossauros exposta e de répteis fósseis em geral. A importância desse achado e dessa exposição se dá muito em função daquilo que o público busca nos museus. A gente sabe que dinossauros estão entre as principais atrações do museu no mundo inteiro. O museu, então, optou por montar um grande dinossauro, recentemente descoberto e estudado pelas equipes de pesquisa do próprio museu, para atender essa demanda do público. Ele é realmente o maior dinossauro montado no país, é um dinossauro brasileiro, da região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. E o importante foi que foi totalmente montado pelas equipes do Museu Nacional. Hoje nós temos equipes capazes de não só descobrir o dinossauro, pesquisá-lo cientificamente e também fazer a montagem dele em exposições. Entre as principais raridades do Museu Nacional estão 3 afrescos originais da parede de um santuário de Pompeia, a cidade romana sepultada pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. Redescoberta séculos depois, Pompeia tornou-se um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. A gente tem em exposição uma excelente coleção egípcia. Você pode ter contato com múmias, com materiais egípcios, e isso também é de grande interesse popular. O museu também possui Luzia, o primeiro habitante das Américas, de exposição aqui. Também a coleção arqueológica de bastante importância, a coleção de animais. Ou seja, são 20 milhões de peças, das quais uma pequena parte em exposição, a maioria está no acervo técnico, mas é uma das grandes oportunidades que o público tem de ter contato com essa parte da cultura, não só do Brasil, como do mundo todo. Tem muita curiosidade da América, da Europa, África, e eu também me interesso muito pelo Egito e essas coisas da Grécia, Roma, Egito, das múmias. Isso me interessa muito porque mostra as culturas de outros povos, né? 4 ou 6 anos de idade já vinha com meus pais, a Quinta sempre foi uma área interessante de lazer, boa opção, e vinha com excursões de escola, que hoje, quando eu vejo essas excursões vindo aqui, fico muito feliz, porque sei que isso planta a semente de se visitar os museus, o nosso patrimônio. E hoje eu estou trazendo meu filho, o Guigui, que está gostando muito. É um programa muito bom para a família, é um programa totalmente carioca, barato, fácil acesso, enfim, acho que todos devem vir sempre ao museu. Todas as idades, pode ser carioca, paulista, baiano, venham porque a cultura não tem idade, nem nacionalidade, nem regionalismo. A família real portuguesa e a corte imperial do Brasil já viveram no Palácio da Quinta da Boa Vista. Mas nas últimas décadas, o museu abrigou outros moradores ilustres, os impressionantes fósseis de dinossauros. É o que você vai ver agora em 3 reportagens que produzimos para o programa Rio Capital do Conhecimento, exibido em 2009. A paleontologia é uma ciência que ganhou muita fama nos anos 90 com o filme Jurassic Park. Ele explorava o mundo dos dinossauros. Mas os paleontólogos vão muito além dos fósseis de animais que viveram na Terra há milhões de anos. Olha só. A paleontologia analisa os fósseis de todos os tipos de restos orgânicos, sejam eles de origem animal ou vegetal. O paleontólogo estuda o fóssil para descobrir as características da espécie e o ecossistema que a abrigava no passado. No entanto, a parte mais fascinante do trabalho é, sem dúvida, a pesquisa dos dinossauros. O Brasil ainda não descobriu todas as espécies que por aqui viveram. Por terem habitado o planeta entre 230 e 65 milhões de anos, existe ainda muito a ser revelado. Os dinossauros brasileiros começaram a ser estudados de forma rudimentar nos anos 40. Somente com o projeto Dinossauros no Brasil, a partir de 1991,
é que a pesquisa realmente assumiu um caráter científico e educacional. Estimular o crescimento dessa ciência é fundamental para conhecermos o passado geológico de nosso continente. Isso nos ajuda a entender como a evolução do mundo nos fez chegar aonde estamos e ainda contribui para o desenvolvimento de um futuro sustentável e mais saudável para todos nós. E foi no Brasil que se descobriram resquícios dos primeiros dinossauros que surgiram no mundo. São fósseis que foram descobertos no sul, com, parece, 225 milhões de anos. O Rio de Janeiro tem a sorte de abrigar uma das poucas instituições brasileiras que pesquisam os dinossauros, que é o Museu Nacional, e que oferece uma exposição permanente sobre esses bichos, que todo mundo já falou um dia, não foi? Olha só. Há 110 milhões de anos, esse dinossauro habitava a região hoje conhecida como Chapada do Araripe, no sertão do Ceará. O Angaturama limai teria 6 metros de comprimento e aproximadamente 2 de altura. A réplica, exposta no Museu Nacional, é a maior já montada do carnívoro brasileiro. É uma réplica do dinossauro com base em fósseis que foram encontrados e ele tem 6 metros e se alimentava de peixes e conta uma história muito bacana da região. Você tem todo o conjunto do material encontrado na região. Então, pela forma do focinho, você tem como dizer assim, olha, ele se alimentava de peixes. Você encontra uma diversidade de peixes muito bem preservados. Você encontra plantas e com isso você consegue remontar esse paleoambiente. A reprodução e outros fósseis e réplicas de animais pré-históricos fazem parte da exposição permanente Dinossauros do Sertão. A montagem reproduz o habitat original desses seres. Nós vemos um ambiente de 110 milhões de anos e de 115 milhões de anos. Naquele tempo você tinha uma laguna, né, há 110 milhões de anos, e depois, há 115, você tinha um ambiente mais de lago. O ambiente aquático hoje é semiárido, mas ainda assim apresenta alto nível de preservação dos fósseis. A forma das escamas, que é uma coisa que para o público às vezes passa um pouco desapercebido, mas que aqui vocês vão conseguir visualizar bem essa diferença, a forma do rosto, né? Então são detalhezinhos de cada um deles e principalmente a diversidade, que era fantástica. Alguns pterossauros são especializados em comer peixes também. E aí você vai ver toda a morfologia da mandíbula, da maxila, do rosto em geral. Nesse caso, era um ambiente de lago, então você encontra um animal adaptado a esse ambiente. Quando se pensa em pré-história, logo vem à mente paisagens gigantescas, plantas e animais imensos. Mas o que os fósseis encontrados no Ceará mostram é que nem tudo era tão grande assim e revelam o ambiente há milhões de anos atrás. Na mostra é possível ver fósseis de insetos pré-históricos e seus correspondentes nos dias atuais. O tamanho é quase o mesmo, mas as condições do planeta... O que a gente vê aqui é um momento onde os continentes ainda estavam unidos, certo? E a partir daí começava já uma separação, né? Então, a gente vê animal, por exemplo, o espinossauro, você vê animais desse grupo que também ocorrem na África. Fãs de dinossauros, os pequenos Marcos e Breno pediram aos pais para visitar a exposição e mostraram intimidade com o assunto. Eles são muito legais. Eu gostei mais daquele, porque ele é carnívoro. Muito legal. Porque eu não tenho medo de dinossauro. É educativo, né? Um programa cultural, bom para as crianças. Eles gostam, eles pediram para vir aqui. É um programa e tanto. O estudo da paleontologia exige muita dedicação e paciência. E no caso da pesquisa de campo, a sorte é muitas vezes parte fundamental do trabalho. Olha só. É como lapidar uma pedra preciosa que esconde em si a riqueza da vida pré-histórica na Terra. A paleontologia estuda organismos vivos que habitaram o planeta há milhares de anos e que estão soterrados em rochas.
toda a vida, toda a história da vida no nosso planeta vai ser estudada, a princípio, por um paleontólogo. Os fósseis, geralmente, são encontrados por geólogos em pesquisas de campo e encaminhados às unidades de pesquisa, como o Museu Nacional. Mas, em alguns casos, principalmente no interior do país, é o homem do campo o principal parceiro dos pesquisadores. Às vezes um fazendeiro está lá, né, mexendo com a terra, está com equipamento, mexendo o solo, e nessa brincadeira acaba atingindo a rocha que está abaixo desse solo, e que é uma rocha sedimentar e que pode ter algum fóssil. E aí o fazendeiro normalmente aciona, né, ou o médico da cidade, se a cidade é pequena, normalmente é o médico, né, que é acionado, ou então uma universidade ligada a essa cidade. O material é embalado em gesso e levado para os especialistas. Começa então a fase de prospecção, ou seja, a separação da rocha dos restos do organismo, que pode ser um animal ou vegetal. Depois, as peças são tombadas numa coleção científica e ficam à disposição de pesquisadores do mundo inteiro. Só no Museu Nacional, são mais de 7.000 fósseis catalogados. Como identificar um animal por inteiro apenas por um fragmento de osso? Como saber se esta ou aquela amostra pertenceram a um animal? Essas perguntas só são respondidas durante a fase da pesquisa. E é aí que começa a ser revelado todo esse mistério. Para isso, a gente utiliza o estudo dos animais recentes. A gente compara esses ossos com ossos de animais recentes que sejam parecidos. E aí você consegue reconstruir, através de programas de computador especializados para isso, toda a musculatura do animal e como esse animal se movimentava. É você pegar dados de várias áreas diferentes para depois reunir tudo isso e gerar uma informação sobre aquele ser vivo. O Museu Nacional é pioneiro no país na reconstituição de dinossauros. Nos últimos 10 anos, os paleontólogos da instituição apresentaram ao público pelo menos 4 espécies inéditas descobertas em solo brasileiro. E ainda há muito trabalho por vir. Porque, na verdade, toda a extensão do Brasil, ele permite a prospecção paleontológica. Por quê? Porque é um continente muito antigo. Então, ele existia desde, pelo menos há mais de 600 milhões de anos, na verdade. Se você voltar bem no tempo, nós temos registros até de 2 bilhões e 500 milhões de anos aqui. Então, é um continente muito antigo, toda a vida viveu sobre esse continente, né? Você teve uma vida muito extensa vivendo sobre esse continente, você vai ter fósseis por todo lugar. São 200 anos que reúnem pedaços da memória da história do Brasil e do mundo que jamais poderão ser esquecidos. Fica aqui a nossa homenagem pela importância e pelo papel que o Museu Nacional teve, tem e sempre terá para a ciência, a educação, a história e a cultura brasileiras. Um patrimônio de valor inestimável para toda a humanidade. E se você quiser participar do movimento de recuperação de parte dessa memória, participe da campanha criada pelos estudantes do curso de Museologia da Unirio. Se você tiver imagens do museu e dos seus espaços expositivos, vai ajudar muito. Podem ser fotos, vídeos e até selfies. Reúna o material e mande para o seguinte e-mail: thg.museu@gmail.com.